Meus queridos alunos, chegamos agora na hora da verdade, né? Recuperação do nosso primeiro módulo. Você que não conseguiu alcançar aí na prova, né, bimestral, agora na avaliação de recuperação, quem sabe você vai se dar bem, né? Eu sempre falo que é importante que você preste atenção em todos os detalhes para você não estar passando por isso. Mas ficar para recuperação também não é nenhum bicho de sete cabeças. É legal que você alcance logo a média. Mas está aí, então, uma chance de você correr atrás de novo daquele tempo perdido, daquela brincadeira que você, né, fez na hora da aula e às vezes deixou de passar um detalhe que agora você vai precisar muito, tá bom? Então nós vamos abordar alguns assuntos na nossa revisão. Claro que não é todo o assunto. Se nós fôssemos abordar todo o assunto, não caberia nem no tempo aqui da revisão, tá? Então a gente escolhe alguns conteúdos que a gente acha que não vai forçar tanto, mas também não vai deixar de representar o que a gente estudou no primeiro módulo, tá? Mais uma vez, fique esperto para o segundo módulo, nós já estamos iniciando aí, e fica essa dica para que você procure matar logo a charada na primeira oportunidade, tá bom? Porque depois pode ser que você não consiga, tá bom? Então vamos lá, joga na tela o que nós temos aí para a nossa revisão. Bom, na nossa revisão de recuperação, nós vamos ter, 4 conteúdos, tá bom? Hipótese sobre a origem da vida, hipótese sobre a origem da vida 2, o reino dos seres vivos 1 e o reino dos seres vivos 2. Então é basicamente aí a origem da vida e o reino dos seres vivos, pessoal. Se a gente for contar em termos de conteúdo em si, são 2 conteúdos. Agora, é claro, dentro desses 2 conteúdos, cada um tem suas subdivisões que realmente vão preencher bastante aí. E claro, como eu falei, nós não vamos cobrar tanto a fundo, mas a gente precisa abordar o assunto de uma forma relevante. Tá bom? Então, na aula 5.1, que é o primeiro conteúdo aqui da nossa revisão, é referente à aula 5.1, que foi hipótese sobre a origem da vida 1. Nós falamos o quê? De geração espontânea ou abiogênese. Lembrando que esse Azinho aqui, né, ele faz diferença. A gente vai já ver sobre isso. Teoria da biogênese, você consegue perceber que aqui ele já não tem o Azinho aqui na frente do B, né? Uma começa com abiogênese e outra começa com biogênese direto. Então, isso é justamente isso que faz toda a diferença dentro desse conteúdo. Os experimentos de Redd, né? Os experimentos de Needham e Spallanzani, Lázaro Spallanzani, tá bom? Então, todos esses conteúdos aqui, eles estão totalmente agregados, associados aí à questão das explicações para a origem da vida, tá bom? Então, o que acontece? A biogênese e biogênese, elas são teorias que tentavam, né, explicar a origem da vida, como uma vida surge no ambiente, né? Então, existiam algumas teorias muito absurdas. Sim, a própria teoria da abiogênese, ela é absurda, né? Mas absurda para os tempos de hoje. Eu gosto sempre de falar isso. Por quê? Porque nós hoje sabemos de toda a situação, através dos estudos, o avanço tecnológico, o avanço do acesso à informação. Então isso é muito fácil a gente entender que a teoria da abiogênese, ela é uma teoria que não faz sentido. Porque a teoria da abiogênese, ela o quê? Isso. Ela diz respeito à geração espontânea ou abiogênese. O que seria isso? Nessa teoria, existe a afirmação de que uma vida, ela surge da matéria inanimada. Ou seja, uma lama, um lodo pode dar origem a um sapo, né? Pode dar origem a uma cobra, né? Os sedimentos do fundo do rio podem dar origem a um jacaré. Ou seja, a vida surge de algo mineral, da própria natureza. No caso aqui da abiogênese. Mas, para que essa estrutura possa gerar uma vida, ela precisa ter, na teoria da abiogênese, os cientistas afirmavam
que aquela pedra, por exemplo, para ela se transformar ou dar origem a um determinado animal, ela precisa ter uma característica que eles chamavam de força vital. Então, não era qualquer objeto inanimado que daria origem a uma vida, mas sim um determinado substrato, um determinado objeto que tivesse esse elemento aqui, a força vital. Tá? E temos a teoria da biogênese, que vem contrariar a abiogênese, que é a teoria mais aceita hoje. O que é que diz a teoria da biogênese? Ao contrário da outra, ela diz que a vida ela só pode surgir de uma outra forma de vida que já existia antes. Tá? Então, geração espontânea ou abiogênese. A vida surge da matéria inanimada. Teoria da biogênese. A vida só pode surgir de outra vida que já existia. Ou seja, não tem como eu estar aqui se eu não tivesse uma pessoa que me gerou antes, que no caso é minha mãe e meu pai. Entendeu? Todo ser vivo ele só provém de um outro ser vivo. Tá bom? Isso que a teoria da biogênese diz e é isso que a gente sabe que é o correto. Tá? Durante essas questões de um tentando dizer que a sua teoria estava certa e outro dizendo que estava errada, enfim, existiam controvérsias entre uma teoria e outra. Né? John Needham e Lázaro Spallanzani, eles são conhecidos aí por experimentos com caldos. Eles ferviam caldos, né? Para quê? Para demonstrar que os micro-organismos, eles continuavam, eles poluíam aquele caldo nutritivo. Por quê? Porque na cabeça deles, os micro-organismos surgiam dentro desses caldos. Eles ferviam os caldos, mas às vezes não ferviam tanto, ou seja, não conseguiam deixar eles estéreis, livres de micro-organismos e deixavam esse caldo ali. Então esse caldo, com o passar do tempo, ia surgindo, ia apodrecendo, digamos assim, surgindo micro-organismos nesse caldo. E então eles diziam que a vida surgiria, se formaria ali dentro daquele caldo, sem precisar de outra vida. Mas eles não sabem que as vidas que estão ali, elas vieram de fora para dentro, e não de dentro para fora. Tá bom? Até que Louis Pasteur, né, ele veio e acabou com a abiogênese. Ele veio provando que a biogênese era que estava correta, né, através de seus experimentos também com frascos, com caldos, mas com técnicas de vidrarias diferenciadas. Ele foi feliz na afirmação dele em dizer que o caldo que ele fez, o experimento dele, só foi invadido, contaminado, quando ele quebrou o gargalo da vidraria dele. A vidraria que ele usava era mais ou menos assim. Ela tinha um espiral, né? Então, os micro-organismos não conseguiam chegar no caldo. Eles morriam pelas curvas do vidro, né? E o caldo estava aqui fervido. Então, esse caldo, quando ele estava com esse gargalo, ele era fervido, né? Ele foi fervido, mas os micro-organismos foram mortos, os que tinham antes, e os outros micro-organismos, depois desse caldo, mesmo frio, eles não conseguiam contaminar o caldo devido às dobras do gargalo. Quando ele quebra esse gargalo, aí ele deixa esse caldo aberto, então o caminho fica mais fácil para os micro-organismos. Aí sim esse caldo é contaminado. Então ele conseguiu comprovar que os micro-organismos antes não tinham conseguido chegar no caldo, porque se os micro-organismos surgissem do caldo, não importava o gargalo da garrafa. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, quando ele tira o gargalo da garrafa, o caldo é contaminado. Isso prova que a contaminação veio de fora para dentro. Então, essa é a teoria aí, né, de abiogênese e biogênese. Quem foi Lázaro Spallanzani e qual a importância de seu experimento? Bom, ele foi um fisiologista italiano. Nós acabamos de falar sobre ele, hein, pessoal? Ele falou aí sobre ele fez experimentos aí com fervuras de caldos nutritivos. Foi um fisiologista italiano, estudioso das ciências naturais. O seu experimento demonstrou o quê? A existência de micróbios no ar que morriam em líquidos submetidos à fervura, né? Com isso, criticou o experimento de Needham, que era defensor da abiogênese. Então, a gente percebe que existiam
como se fossem discussões científicas entre uma teoria e a outra. Outra parte, né? Os experimentos de Pasteur, hipótese de Oparin-Haldane, o experimento de Miller, hipóteses autotróficas e heterotróficas. Tá? O experimento de Pasteur, como eu falei, né, a gente acabou abordando na aula, no tópico anterior, né, sempre fazendo experimentos com caldos. Né? No experimento de Miller também, a gente viu isso durante a aula. Né? Eu estou falando assim, pessoal, mas passado assim porque a gente tem tempo para cumprir, tá bom? A aula. Hipótese autotrófica, uma das hipóteses também é que os primeiros seres vivos, eles conseguiam construir ou sintetizar o seu próprio alimento, né? Através de processos como a fotossíntese, por exemplo. Então, esses seres vivos conseguiriam ali, digamos, sintetizar sua energia. E tem a hipótese heterotrófica, que afirma que os primeiros seres vivos eles não tinham essa capacidade e por isso eles precisavam de substratos de outros seres vivos para poder sintetizar sua própria energia. Né? Então a gente vai ter também os fermentadores, por exemplo, que são bactérias aí que não conseguem sintetizar o seu próprio alimento. Por exemplo, bactérias fermentadoras. Segundo essa hipótese autotrófica, a origem da vida teria surgido na sequência. Né? Primeiro, a quimiossíntese, né, que é a hipótese autotrófica, ou seja, onde o próprio organismo produz a sua própria energia, e as hipóteses e os seres heterotróficos, né, que são aqueles que dependem de outro para sobreviver. A fermentação dependem da fotossíntese também para sobreviver, né, através, aí, por exemplo, do oxigênio, e o processo de respiração, tá bom? Hora de recuperar. Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos na Terra conseguiam seu alimento através de compostos inorgânicos disponíveis em um ambiente extremo. Qual o local sugerido para estes primeiros seres vivos terem surgido na Terra e o nome do processo pelo qual conseguiam seu alimento? Então, se eles estão falando de hipótese autotrófica, estão falando daqueles que conseguiam sintetizar seu próprio alimento. Então, aonde que era? Provavelmente que eles conseguiam fazer isso? Nas regiões profundas do assoalho oceânico, chamado de fontes termais, por meio do processo de quimiossíntese, ou seja, onde eles pegam os compostos inorgânicos e transformam em compostos orgânicos para a produção da sua própria energia, tá bom? As plantas, por exemplo, conseguem fazer isso. Nós não. A gente precisa se alimentar do outro para poder, né, sintetizar a nossa energia. Os reinos dos seres vivos. Reino Monera e reino protista. Lembrando que reino Monera é bactéria, tá? Bactéria. E protista é protozoário, né? Tá bom? Então, Monera é procarionte, ou seja, tipo celular é um tipo de célula simples e quantidade celular é unicelular. E são representados, como eu falei ainda há pouco, pelas bactérias. São as células mais simples entre os seres vivos, é a célula procarionte. Tá? Já os protistas, né, ou os protoctistas, eles são formados por células eucariontes, portanto, são células que possuem carioteca, que por sua vez conhecemos aí que formam o núcleo, e podem ser, né, uni ou pluricelulares. Une os protozoários e os pluricelulares as algas protistas, né, que são responsáveis aí pela grande parte aí da nossa fotossíntese que acontece no nosso planeta, tá bom? Então, Monera, né, que são as bactérias e cianobactérias, a reprodução assexuada por cisparidade, aquela na qual uma célula se divide em duas, né, e essas duas são iguais àquela que era a mãe, geneticamente. São heterotróficos e também podem ser autotróficos, como o caso aí das cianobactérias, tá bom? Os protistas também têm uma semelhança grande em termos de fisiologia de vida, né, do funcionamento de vida. Ó. Reprodução assexuada por cisparidade, né, e sexuada
pode existir também em algumas espécies de protozoário reprodução sexuada, nas bactérias não, nas moneras não, é só por cisparidade ou bipartição, tá? Nos protoctistas pode ser principalmente assexuada, mas pode haver assexuada também, tá bom? A reprodução sexuada também. Autotróficos e heterotróficos. Os autotróficos seriam as algas protistas, né? Que são responsáveis aí pela fotossíntese que eu falei. E os protozoários seriam os heterotróficos. Os protozoários são esporozoários, ciliados, flagelados, são vários grupos que existem de protozoários, tá bom? Qual a principal diferença entre bactérias e protozoários? Elas pertencem a reinos distintos, claro, né? Uma é do reino protista, outra é do reino monera, sendo as bactérias monera, que apresentam seres unicelulares e procariontes, tá? Já os protozoários podem ser uni ou pluri também, no caso das algas, tá? E pertencem ao reino protistas e são eucariontes, que é uma das principais diferenças. Portanto, são providos de células que possuem núcleo, tá bom? Reino fungi e reino plante. Aqui nós temos os fungos, o próprio nome já sugere, e aqui as plantas, tá bom? Ou reino vegetal, né? Tem quem fale assim. Então, o reino dos seres vivos 2, a gente falando de fungi, nós estamos tratando de fungos, que são bolores, mofos, fermentos, levedos, orelha de pau, trufas, cogumelo de chapéu, né? Que a gente conhece como champignon também. E são os que? Saprófagos, eles são decompositores, tá bom, pessoal? Fungos e bactérias podem decompor matéria. Quando a gente diz que é saprófago, a gente se refere que eles se alimentam, por exemplo, de matéria morta e promove assim a decomposição da matéria, né? O reino plante, que é um reino muito importante, pois eles são os produtores da energia da nossa cadeia alimentar, né? Eles têm vários grupos. Nós temos aí as pteridófitas, né? Briófitas, angiospermas e gimnospermas. Criptógamas são aquelas que têm os seus esporos, né? A sua semente escondida, né? E as fanerógamas, angiospermas, elas vão ter aí seu órgão, na verdade, são o órgão sexual, tá? Tem o seu órgão sexual não à vista, digamos assim. Os fanerógamas já são o contrário. Nós temos, então, as pteridófitas e as briófitas, tá? Elas são as plantas mais primitivas, tá bom? Na ordem certa seriam as briófitas e depois as pteridófitas, tá? Em termos de evolução. Depois vem as gimnospermas e depois as angiospermas, que são as plantas mais evoluídas, que têm flor, semente, né? E fruto, tá bom? Nós fizemos até uma paródia também durante essa aula, né, dos seres vivos, em que eu falo nessa paródia sobre a questão das plantas serem seres fotossintetizantes, as plantas são pluricelulares, as plantas são eucariontes, tá? Só uma dica para ti, todo ser vivo fora as bactérias são seres eucariontes. Os únicos seres procariontes são as bactérias, as moneras, tá bom? Mas não, isso não faz deles algo menos importante, tá? Joga aqui na tela comigo, por favor. Toda essa gama aqui de informação com relação ao reino plant, né? Cada tópico desse aqui é muita coisa que tem para se estudar. Não é porque, por exemplo, as briófitas são as plantas mais primitivas que quer dizer que elas não tenham tanto conteúdo assim, né? A parte de reprodução dessas plantas, elas dependem da água, tanto briófitas quanto pteridófitas. As pteridófitas já são plantas mais evoluídas do que as briófitas, porque elas têm vasos condutores de seiva, né? Então elas vão apresentar ali xilema e floema, o que vai dinamizar o desenvolvimento, né? A distribuição de material, né, inorgânico que é sugado pela planta e vai ajudar na distribuição pelo organismo. Por isso ela é mais evoluída. E com o passar do tempo, né, surgiram as gimnospermas, que eram plantas bem maiores, mais evoluídas, também que já tinham vasos condutores, já mais evoluídos, e em seguida as angiospermas, que são as plantas mais completas de todas. Tá bom, pessoal? Então, isso foi só um pouquinho do que a gente viu durante todo o período aí do primeiro módulo, tá?
tá? Escolhemos esses assuntos aí para você recuperar. Espero que você se concentre aí na avaliação, vai dar certo. Vamos lá, tamo junto!